A rotina na Promotoria da Infância e da Juventude começa cedo. Os documentos em cima da mesa são apenas uma pequena amostra dos cerca de 2.000 processos que correm nos tribunais da região. A Vara da Infância e Juventude tem atuação naqueles casos em que há necessidade de tirar a criança da família. Seja porque não tem ninguém na sua família de origem, a mãe, o pai, que sejam protetivos, ou ninguém na família ampliada, na família extensa, compreendidos aqui avós, tios, parentes que têm laços não só de sangue, mas de afinidade, de afetividade com a criança. Se tiver que retirar a criança da família, fazer o acolhimento preferencialmente familiar, nós intervimos. Fora isso, a competência vai ser, se for para verificar a questão de guarda, vara de família. Se for para verificar questões de apuração da responsabilização do possível crime praticado. Se o autor for adulto, dentro do ambiente familiar, vara de violência doméstica. Se for uma pessoa que não é do grupo familiar da vítima, vara criminal. E se o autor for um adolescente, vara da infância, para apurar ato infracional. Segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, nos últimos 2 anos, a Justiça brasileira vem acumulando cerca de 2,5 milhões de processos que tramitam em mais de 7.000 unidades judiciárias na área da infância e da juventude. Desse universo tão complexo e delicado, 437.000 ações estão em andamento. Enquanto esses processos não são resolvidos ou julgados, a criança ou adolescente que venham a sofrer qualquer tipo de agressão pode ser protegido por uma medida protetiva. A Lei Henri Borel, criada em 2022, é um marco na proteção desse contexto familiar. Atendimento integrado, inclusive a lei nos fala dessa maneira, que tem que fazer um espaço integrado, um comitê integrado, preferencialmente baseado no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e trabalhar a apuração com a celeridade. A polícia militar é aquela primeira chamada quando tem uma ocorrência, ela atende a ocorrência, leva para a polícia civil, que é o responsabilidade, fica com o delegado para fazer a investigação disso. Paralelo a isso, se tiver medidas liminares, tem que se apresentar a vara de violência doméstica, a vara da infância e juventude ou a vara criminal, conforme a competência que acabamos de dizer. Tudo isso também tem que se pensar na proteção da criança, através de uma escuta qualificada, respeitosa, sem ficar fazendo com que a criança tenha que ficar repetindo diversas vezes o que aconteceu. Intervenção mínima, apenas para colher os elementos necessários para a sua proteção. Se a criança puder e é direito dela continuar em sua família, melhor, mas a rede precisa agir. O atendimento inicial, se for de ordem médica, e o atendimento na sequência na área psicossocial da família. Epaminondas é titular da 14ª Promotoria da Infância e da Juventude em Uberlândia. O promotor explica que, hoje em dia, depois de muita cobrança, é possível acompanhar este cenário atual da violência. A tramitação das ações por abuso sexual requer uma resposta rápida. O Poder Judiciário, o juiz, ao se deparar com uma situação que diga respeito à violência doméstica e familiar contra a criança, principalmente a violência sexual, no prazo máximo de 24 horas, o juiz terá a obrigação de conceder medidas protetivas de urgência, quaisquer que sejam elas. A exemplo da Lei Maria da Penha, seja a determinação do afastamento do agressor do lar, seja a decretação da prisão preventiva, ou seja, aquela prisão antes do julgamento, seja a colocação extraordinariamente da criança ou adolescente vítima em uma família com parentes ou, na pior das hipóteses, em situação de acolhimento institucional ou de família acolhedora. Sempre medida protetiva e, preferencialmente, a medida que proteja e não que retire a criança, adolescente vítima do seu lar. Quem tem que sair do lar é o agressor e não a criança e adolescente. Vamos voltar lá na questão do aconteceu. Aconteceu. A polícia, geralmente, é a polícia que tem ali os primeiros contatos. A família, claro, quando descobre, né, já tenta ali tomar alguma providência, às vezes há uma certa resistência, como o senhor falou agora há pouco, às vezes a criança ou adolescente ela é colocada sobre dúvidas. Nós estamos preparados ainda ou temos que evoluir muito ainda para esse primeiro contato, para essa primeira proteção? Nós estamos muito atrasados, não só em Uberlândia, mas no país como um todo. Eu participei recentemente de um congresso no Rio de Janeiro
em que este tema foi discutido. Hoje, pela lei de 2017, que é a lei do depoimento especial, a criança e o adolescente vítima de violência, qualquer que seja a violência, precisam ser preservados, precisam receber uma escuta chamada especializada, eles precisam ser escutados por pessoas devidamente treinadas, preparadas. Não pode ser o promotor de justiça, não pode ser o policial, não pode ser quem quer que seja que não esteja devidamente preparada para essa primeira escuta. A primeira escuta ela é fundamental, ela é revitimizante. E mais ainda, se a criança vítima, um adolescente, conta para um, conta para outro, chega um determinado momento que a qualidade deste depoimento, dessa informação, de alguma maneira fica comprometida e, mais do que isso, revitimiza. Porque uma pergunta inadequada, por exemplo, por que você não contou antes para sua mãe ou para alguém da sua família? Isso é uma maneira de revitimizar, é uma maneira de desacreditar, ou seja, se você não contou antes, nas entrelinhas, por trás, é como se estivesse dizendo, olha, parece que isso não é verdade, porque se fosse verdade, você teria contado antes. O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é a base de tudo. Da promotoria ao judiciário, inclusive. E é do gabinete deste juiz que saem as principais decisões judiciais que impactam diretamente na vida dessas famílias. A missão é proteger. Vários casos são marcantes, todos são muito complexos, né? Existe um segredo de justiça que permeia todo esse espaço, né? Tivemos situações, por exemplo, de irmão estuprando irmã, tivemos apuração nesse sentido, tivemos situação que a imprensa divulgou de um padrasto que cometeu violência contra o enteado, obrigando a mastigar pedras, né? Recente também divulgação, essa semana na imprensa, né? De uma menina que colocou um bilhete na bolsa da mãe, revelando as violências que ela passava do padrasto dentro de casa. Então são diversos casos, sempre muito complexos. O que nos cabe enquanto rede de proteção, seja o sistema de justiça, seja toda essa rede do município, é agir para minimizar os danos. A família é um lugar de proteção, de cuidado, de afeto, mas muitas vezes é um espaço silencioso de violação de direitos. É preciso dizer, por fim, que criança e adolescente não é responsabilidade só dos seus pais e sua família. A sociedade, ou seja, nós todos, e o Estado, todas as instituições que lidam com criança e adolescentes são corresponsáveis para garantir a prioridade absoluta no atendimento de direitos das mais variadas espécies, a começar pela vida, a comércio familiar, a escolarização, a profissionalização, o brincar, o respeito à sua dignidade. Somos todos responsáveis pelo melhor atendimento da criança e do adolescente. Fórum de Uberlândia dispõe de uma sala de audiências. O ambiente especializado foi preparado para ouvir crianças e adolescentes que tenham sofrido algum tipo de violência doméstica. Faz parte de uma rede de proteção importante. Bom, é um ambiente extremamente preparado justamente para se ouvir a vítima. É um momento muito delicado, mas que conta com profissionais preparados aqui no Judiciário justamente para tentar, durante essa conversa, podemos assim até dizer, né, doutor, é uma conversa para buscar entender o que a vítima está passando e tentar tirar dela algum detalhe que ela possa passar, que é extremamente importante no processo. Exatamente. É apenas neste espaço protegido, humanizado, que é o que diz a lei, e em que a criança ou adolescente será ouvido sobre os fatos. Esta sala tem microfone, tem câmera que acessa direto à sala do gabinete do juiz, sala de audiências, onde está o promotor, o juiz, o defensor, e vão acompanhar em tempo real. Aqui senta um técnico, assistente social ou psicólogo judicial, que fez curso da mesma maneira que o magistrado para fazer essa atuação enquanto facilitador. Quem conduz a audiência não é o juiz, propriamente dito, é o técnico, e esse técnico vai, através de perguntas, respeitando o grau de desenvolvimento da criança ou do adolescente, estudar o processo e fazer perguntas. Cria-se um ambiente de empatia, em primeiro plano. Na sequência, permite que a criança ou adolescente fale de maneira aberta, perguntas abertas, nada de um aspecto de interrogatório. Nada de pressão, né? Nada de pressão, exatamente. O silêncio é respeitado. A criança pode desejar o silêncio. Se for um adolescente, por exemplo, que disser assim, eu prefiro ir lá falar direto com o juiz, é direito dele também. E é só esse o espaço, segundo uma lei
13.431 de 2017. Já tem tempo, né? Pois é, já são aí, são 7 anos de lei, né, que a gente ainda não conseguiu implementar na sua totalidade. Esse é o espaço que ela vai ser ouvida sobre os fatos. Fora desse espaço, nós não estamos falando de depoimento especial, nós estamos falando de escuta. E escuta é o que eu disse mais cedo, aquele viés apenas de proteção. Sempre ouvindo a periferia, o entorno, aquela pessoa para quem ela revelou, aquelas pessoas que sabem do fato, e deixa para ouvir a criança, o adolescente, só em juízo. Exatamente. Bom, o interessante é o seguinte, gente, nós passamos aqui pelo tribunal e o acesso a essa sala aqui é totalmente restrito. A vítima não tem contato com o réu ou com o suposto abusador. Tem esse direcionamento aqui bem específico, mas se caso a vítima, doutor, passar pela cabeça dela e imaginar que o réu está por aí, que tem alguém por perto, se sentir um pouco intimidada, qual é o procedimento? O técnico judicial, percebendo que a presença do réu na sala de audiências, que está vendo aqui em tempo real o que está acontecendo, ele já vai intervir junto ao magistrado dizendo que a presença do réu causa constrangimento e temor para a vítima. O juiz imediatamente vai pedir que esse réu saia daquela sala onde ele está e acompanhe a audiência apenas o seu advogado. São atitudes, são ações que visam deixar a criança ou adolescente em condições de tranquilidade, de serenidade, para que ela possa, com a maior naturalidade possível, falar de fatos tão graves, geralmente violências que deixam marcas profundas nessas pessoas. E, às vezes, isso já aconteceu faz um certo tempo. Então, até para trazer a vítima para cá, o juiz vai sopesar se já não passou muito tempo, se ela já não se manifestou de outra maneira. Se entender que a oitiva dessa vítima vai ser mais revitimizadora ainda, pode o magistrado, inclusive, indeferir a oitiva dessa vítima. Segundo a Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, entre 2022 até março deste ano, já foram registrados em Uberlândia 199 casos de estupro contra crianças e adolescentes. E é na Polícia Civil que os criminosos são ouvidos durante a fase de investigação. É um crime extremamente melindroso, porque este delito, ele especificamente é praticado às escuras. Não é um crime que ocorre à luz do dia, no meio da praça, negativo. Então, a palavra da vítima ela tem um peso bem maior. Mas não apenas a palavra da vítima. Nós temos todo um conjunto probatório que é o que é explorado pela polícia e seus agentes. Como assim? Nós temos desde a questão da oitiva especializada, feita com crianças e adolescentes vítimas de violência, até mesmo as provas periciais. E quando eu falo provas periciais, incluímos também o laudo psicológico. Muitas das vezes, aquela criança, aquele adolescente que foi vítima de um ato sexual, ele não consegue externalizar, ele não consegue falar o que aconteceu. Mas, através da escuta especializada, com profissionais capacitados, ele nos traz um relatório de fato. Olha, ocorreu, foi isso, isso, isso. As autoridades do Judiciário fazem um alerta e cobram mais investimentos. Nós já avançamos bastante, mas é preciso dizer que precisamos avançar muito mais. Nossa rede, especificamente aqui em Uberlândia, precisa se fortalecer mais na área protetiva, né? As cidades de referências, por exemplo, Porto Alegre, por exemplo, Vitória da Conquista, na Bahia, que criaram um centro de atendimento de criança ou adolescente vítima de violências. Esse seria o cenário ideal para esta que é a segunda maior cidade mineira.